Fala galera! Beleza, vamos então hoje tratar do movimento de partículas eletrizadas no céu. O que é céu mesmo? Lembra o que é céu? Nossa, eu estou muito didático, olha isso. Lembra o que é céu? Campo elétrico uniforme. Isso é o céu. Gente, essa matéria, galera, ela é muito, assim, muito pequena. Tipo assim, vocês vão ver, em 2 minutos de vídeo, o vídeo acabaria. Mas, cada exercício é de um jeitinho diferente. Então eu vou dar um exemplo de exercício aqui e vou lascar vocês de exercício nas listas, tá bom? E espero que vocês consigam fazer todos. Bom, vamos então. Campo elétrico uniforme, placas, né? Não se esqueçam que o plano elétrico uniforme, ele surge com as placas. Então vamos lá. A teoria ela é muito tranquila. Muito didático, que isso. Vamos desenhar. Eu desenhei aqui duas placas, uma positiva e outra negativa, e os 3 passos que você vai ter que seguir. O primeiro passo é desenhar as forças que estão atuando, tá bom? O segundo passo é ver quem é a força resultante. Lembrando que no primeiro passo é necessário você analisar o peso. Tem vezes que a gente vai usar o peso, tem vezes que a gente não vai usar o peso. Vamos dar um exemplo? Pensa só. O elétron. Vale a pena colocar o peso de um elétron? O elétron pesa muito pouquinho, muito, mas assim, muito pouquinho. E às vezes vale a pena até desconsiderar. Quando é que a gente vai saber? A depender do exercício, tem que sentir o feeling. Tem que ter, nossa, ele não deu gravidade, nas respostas não está aparecendo nada de gravidade, não vou por peso. Ou então, nas fórmulas, eu estou falando no itens A, B, C, D, E, tá bom? Nos itens estão aparecendo gravidade, aí eu ponho o peso. Ou então, a depender de várias coisas, tá bom? E o terceiro passo, segundo a lei de Newton. Então vamos lá. Pensa só que você tem um elétron que está saindo daqui com uma velocidade v. O que vai acontecer com esse elétron que está saindo daqui? Ah, rapidinho, antes da gente falar desse exemplo. Por que a gente estuda isso? Vários equipamentos, eles utilizam disso, né? Impressoras, televisões, computadores, vários desses equipamentos eletrônicos, eles utilizam de elétrons que passam entre duas placas, que passam no capacitor, para resolver todo o problema que tem ali dentro. Deu para entender? Então é por isso que a gente estuda. Voltando ao exemplo. Temos um elétron, então isso aqui é um eletrinho. Vamos colocar aqui a carga de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, certo? E ele está entrando nessas placas. Vamos lembrar qual que é o campo elétrico aqui entre as placas? O campo elétrico sai sempre do pose e entra no nega. Deu para ver aí? O campo elétrico sempre no pose para o nega. Do pose para o nega. Então esse aqui é o nosso campo elétrico. Ótimo. Bom, o elétron, ele vai querer sempre ir contra o campo elétrico. Aqui no meu exercício está fácil, porque eu desenhei que são as placas. Às vezes a gente só tem quem é o campo. E aí você tem que saber que aqui em cima é positivo e aqui é negativo. Então qual que vai ser o movimento do elétron? Olha só que loucura. Qual que vai ser o movimento do elétron? Vai ser esse aqui, ó. Ele vai tender a subir. Mas por que ele não só está aqui e sobe com tudo? Porque pela inércia o elétron tende a continuar pela inércia. Então, por isso que esse movimento parabólico, tá? E se fosse o contrário, aqui, o positivo e o negativo, não teria problema nenhum. Seria parábola para baixo, tá? Bom, vamos então desenhar as forças no elétron. No elétron está agindo o meu peso, porque nesse aqui eu estou falando que é para agir, tá bom? Nesse exemplo, eu diria para você pôr o peso. Vamos analisar o elétron aqui, tá? O elétron nesse ponto. A gente tem o peso e a gente tem a força elétrica. A força elétrica é igual ao peso nesse exemplo? Não. A força elétrica ela é maior que o peso. Por isso que o elétron está subindo. Deu para entender? Ou seja, temos uma força resultante. Nós temos uma força resultante. Quanto é que ela vale? Se ele está subindo, vai valer a força elétrica menos o peso. É igual a massa vezes a aceleração. Deu para entender? O que foi isso aí que eu fiz? Foi o segundo passo com o terceiro. Né? A segunda lei de Newton é força resultante igual a massa vezes a aceleração. Gente, importante. Alguns alunos vieram me perguntar. Força
e aceleração são coisas totalmente distintas, tá ok? Totalmente distintas. Essa massa, ela faz um vetor virar outro vetor, tá? É um escalar multiplicado. Então, qual que é a unidade de aceleração? Metros por segundo ao quadrado. Qual que é a unidade de força? Newtons, tá bom? Então, vamos continuar. Bem tranquilo, né? Eu acho que essa parte foi bem tranquila. Vamos então fazer um exemplinho e a aula vai finalizar. Ó, exemplo. Uma partícula de óleo com massa de 0,8 vezes 10 a menos 10 kg. Ah, ele deu a massa. Pensa só nesse exemplo aqui. Eu dei a massa do elétron? Não dei, mas eu usei o peso porque eu falei para vocês, ó, nesse exercício vamos usar peso. Eu falei, tá bom? Mas se ele não tiver dado a massa e não tiver falado nada, você teria que desconsiderar, nem a gravidade, por exemplo, tá ok? Então, ó, uma partícula de óleo com massa igual a 0,8 vezes 10 a menos 10 kg, eletrizada com carga de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, está em equilíbrio no interior das placas. Está em equilíbrio. Qual é a força resultante? Força resultante é igual a 0. No interior das placas, conforme a figura. Temos aí a figura, duas plaquinhas desenhadas, muito bem desenhadas. Qual é a intensidade e o sentido do vetor campo elétrico E entre as placas? Então eu quero saber quanto é o módulo, né? Intensidade e módulo é a mesma coisa, e o sentido do vetor campo elétrico. Bom, eu não falei qual é a placa positiva, qual é a negativa, mas a gente tem que saber, meu jovem, que o peso é sempre para baixo. Esse é o peso. A força elétrica para esse cara ficar em equilíbrio pode ser para baixo também? Fala, não. A força elétrica, para estar em equilíbrio, ela tem que estar apontando para cima, né? Vai ter que estar apontando para cima. Essa aqui é a força elétrica. Para quê? Para que elas se igualem e o cara esteja em equilíbrio. Então, agora o que eu vou fazer? Peso é igual a força elétrica. Opa, não deu para ver? Peso é igual a força elétrica. M vezes G é igual a... O que ele pediu? A intensidade do campo elétrico. Q vezes E. Isolando, o campo elétrico E é igual a massa vezes o campo gravitacional dividido pela carga. A gente tem a massa? Temos. A gravidade? Temos também. E o campo nós temos? Também temos. Beleza? Então vai ficar a massa de 0,8 vezes 10 a menos 10 vezes 10 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Beleza? Essa conta parece uma conta chatinha de fazer. Esse é igual ao campo elétrico. Né? Essa continha parece que é bem difícil de fazer, bem chata. Mas a gente pode melhorar. Não temos calculadora, né? Vamos supor que a gente não tem. Então a gente pode fazer umas continhas boas. Eu não gosto de 0,8. Eu gosto de 8. Então eu vou pegar 8 vezes 10 a menos 1. Isso é 0,8, certo? 0,8 é 8 vezes 10 a menos 1. Vezes o 10 a menos 10 que está lá. Vezes o 10 que apareceu lá também. Né? Eu botei esse cara e depois eu botei esse cara. Dividido por 1,6 também não está legal. Eu vou pôr 16. 16. Só que aí eu multipliquei por 10. Então eu tenho que pôr um 10 a menos 1. Quanto é que é 16 vezes 10 a menos 1? 1,6. Vezes 10 a menos 19. Ah, agora vamos juntar todo mundo. Agora ficou bom, ó. Ficou em cima 8 vezes 10 a quanto? Menos 1 mais 1, 0. Então 10 a menos 10. Lembra? Conserva a base e soma os expoentes. Quanto é que é menos 10? Menos 1 mais 1. Dá menos 10. Embaixo vai aparecer o quê? 16 vezes 10 a menos 20. Ah, e agora ficou bom, hein? Ficou bom pra caramba, porra. Divide por 8 em cima e embaixo, vai dar quanto? Vai ficar 10 a menos 10 sobre 2 vezes 10 a menos 20. E isso aqui é 0,5 vezes 10 a décima. Esse é o campo elétrico. 0,5 vezes 10 a décima. Qual que é a unidade? Vamos pôr então que o campo elétrico aqui, ó, tá dando para enxergar? O campo elétrico é 5 vezes 10 a nona, né, notação científica,
newtons por coulomb. Esse é o gabarito, né? Demorou um pouquinho porque eu fui ensinar a fazer conta aqui mesmo, né? Se você já tiver craque em fazer conta, sairia bem rapidinho, tá bom? Vamos lá. Cara, eu não sei se eu tô gravando. Ah, eu tô gravando sim. Ia ser bacana se não estivesse gravando, né? Mas não foi isso que ele pediu. Ele pediu também o sentido. Bom, pensa só. Essa carga, ela é positiva ou negativa? Ó, uma partícula de óleo eletrizada com carga 1,6. Aqui não tem um menos, é mais 1,6. Então esse cara ele é positivo, certo? Positivo. Para ele estar sofrendo uma força elétrica, o positivo ele segue o campo elétrico. Então o campo elétrico tá para cá, olha só. Estou desenhando o campo elétrico aqui. Esse é o campo elétrico, para cima, certo? Então o gabarito a intensidade vale 5 vezes 10 a nona e é de baixo para cima, certo? De baixo para cima. Beleza, gente? Muito obrigado pela atenção, um beijo e um queijo para vocês.